A graça e a paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a igreja, que todos estejam em saúde. Nós estamos contentes, principalmente, de saber que a cada momento o Lourival, que foi o nosso membro da igreja, que pegou o Covid-19, ele está cada vez melhor. Ele mandou um relato para a gente essa semana e nós estamos agradecidos devido a isso. Vamos louvar, vamos ouvir boas músicas, louvores agora, e depois eu retorno então com uma palavra sobre confiança. Confiar é o tema de hoje que nós vamos meditar, no qual nós vamos meditar. A graça e a paz. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Teu nome, Jesus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor.
conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, eterno, eterno. Ele guia a nossa vida por um caminho eterno. Eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Aleluia. Ele nos guia por um caminho eterno, por um caminho de paz. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existem textos na Bíblia que são clássicos ou se tornam clássicos devido a momentos. Um dos textos que está sendo muito citado nesses últimos dias, devido a este momento que nós estamos passando na história, um texto que tem sido rebuscado pela comunidade cristã, pelos crentes, um texto que os evangélicos têm ido à Bíblia constantemente, citado, trabalhado mais do que o comum e que já era um texto clássico, mas nesse momento está se tornando um texto mais forte ainda, é o Salmo 121. Porque o Salmo 121, ele fala sobre confiança. Ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará. Aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Nós entendemos que a confiança nesse salmo, a confiança ela é expressa do salmista para com o que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Esta confiança completa, ela é uma manifestação que vem do salmista e ele quer levar o leitor, quando ele escreve esse salmo, ele quer levar o leitor a que tenha esta confiança. E é dessa maneira nós queremos hoje então meditar em cima da ideia de confiança, porque estamos precisamos confiar em algo. Esses dias atrás eu vi um grande político dizendo que apenas há esperança no Estado. É o Estado que é a resposta para enfrentar este mal que está assolando a todas as nações. Pois bem, na realidade, outros podem botar a confiança na ciência, dizer, não é só a ciência quando inventar uma vacina é que verdadeiramente nós podemos ter confiança que a cura para as nações vai vir. Realmente, é uma verdade que todos estamos esperando uma vacina. É verdade que o Estado ele deve ter uma certa força na coordenação para que se não vire anarquia e bagunça a vida dos seres humanos. Então, os seres humanos se organizam com um poder que se chama Estado, e o Estado comanda as terras, o Estado comanda toda a organização social. A ciência, ela inventa os remédios, é a ciência verdadeiramente que consegue muitas vezes a cura de muitas doenças, de muitos males. Mas esse salmo, note o que ele faz. Ele coloca Deus acima de qualquer coisa. Ele coloca Deus e ele dá um exemplo alegórico aqui, analógico. Ele faz uma certa interpretação. O salmista, ele é um poeta e ele faz uma certa interpretação poética. Existem duas interpretações possíveis nesse salmo. Existem duas linhas que interpretam esse salmo, que é tão bonito, tão forte no tema, na temática confiança. A primeira interpretação, ela diz assim, que a primeira interpretação fala que quando se diz elevo os olhos para os montes, estes montes eram altares aos deuses pagãos. E o salmista, ele sobe os olhos dele para os montes, para esses altares todos. E aí então, como incrédulo, ele tinha a confiança nos deuses pagãos, como os deuses pagãos faziam parte da vida do incrédulo, então é tido como que a confiança está nesses deuses. Mas aí, quando o salmista eleva os olhos para os montes, quando o salmista põe os olhos ali nesses altares pagãos, ele não vê nenhum tipo de esperança ali. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? Dali? Dali nada. O meu socorro vem de Deus. Não vem dos deuses pagãos. Não vem desses deuses que não têm vida, que não se movem, que são feitos de
pedra ou de madeira. É mais ou menos essa a interpretação, a primeira interpretação, quando fala que os montes aqui seriam esses deuses pagãos. E tem uma outra segunda interpretação que eu prefiro, que eu acredito que é essa. Quando ele diz, eleva os olhos para os montes, esses montes quer dizer as montanhas mesmo, os montes de Jerusalém, que eles envoltavam toda a cidade. A própria cidade fica em um monte, que é chamada de o Monte Sião. Mas aqui não está falando do Monte Sião, não é elevo meus olhos para o Monte Sião, porque está no plural. Eleva os meus olhos para os montes. Esses montes que se diz aqui, ele na realidade são as montanhas ao redor de Jerusalém. Porque o contexto daqui desses salmos, se você for para o Salmo 125, o Salmo 125 fala, os que confiam no Senhor são como o monte, singular, o monte de Sião, que não se abala. Mas depois, lá no versículo 2, fala-se assim, como em redor de Jerusalém estão os montes, no plural. Então eu acredito que esse Salmo 21, quando diz, eleva os meus olhos para os montes, são todas aquelas montanhas que o povo de Jerusalém confiavam, achavam que aquelas montanhas era proteção para Jerusalém e nenhum exército jamais conseguiria chegar em Jerusalém. Eles se achavam bem protegidos por causa dos montes que envoltavam a cidade de Jerusalém. E o que o salmista nos conduz é dizer assim, não tenham confiança nos montes, porque não são eles que vão te defender no dia que necessitar. No dia em que vier o ataque, esses montes não vão poder te defender. E aí o salmista diz, eu olho os montes e eu não vejo ali nenhum tipo de proteção. Não são os montes que vão me dar confiança de proteção. Eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra e criou esses montes também. Portanto, esses montes estão sujeitos ao meu Deus. Todo poder é dado ao meu Deus. Todo poder quem tem é o meu Deus, inclusive sobre estes montes. O nosso Deus tem poder sobre a ciência. Ele é muito mais poderoso e é Ele mesmo quem nos dá a capacidade da ciência, da invenção da vacina. É de Deus que vem a espera de que venha um livramento. É de Deus que vem a espera e a confiança que esses médicos possam alcançar a vacina. É em Deus que nós confiamos. Nós confiamos nas mãos médicas para que Deus possa abençoá-las. E aí, então, elas vão poder descobrir aquilo que Deus permitiu. É de Deus que vem a ciência. Deus está mais alto, num patamar mais alto do que todas as mãos médicas. Eu confio, é como se o salmista estivesse falando, eu confio em Deus acima de tudo que é maior, de tudo que é grande neste mundo. O meu Deus é maior ainda do que tudo que for grande. Quando o salmista fala, então, eu olho para os montes, eles são grandes, mas eles não conseguirão proteger Jerusalém do mal, e não conseguiram. Porque Jerusalém foi invadida, foi destruída quando o povo abandonou a Deus. A nossa confiança deve ser em Deus muito mais do que nos montes, nas montanhas, nas coisas grandes, nos grandes líderes, no Estado. A nossa confiança em Deus deve ser maior do que a nossa confiança no Estado,
porque os nossos líderes muitas vezes falham, muitas vezes demonstram humanidade. Os nossos governantes, eles nos decepcionam, eles são impotentes, mas o nosso Deus não é. Portanto, quando diz esse salmo que está sendo lido à torta e à direito por aí agora pelo povo de Deus, ele realmente fala de confiança. Quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro? É como se eu estivesse me recordando, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, ele não está fiado no Estado. O meu socorro vem de Deus, e Deus está acima de qualquer outra instituição, Deus está acima de qualquer outro líder, Deus está acima de qualquer outra mão e qualquer outra invenção deste mundo. Deus, meu Deus, está acima da invenção de uma vacina, mas é Ele quem pode conceber que esta vacina seja inventada. É Ele. O nosso Deus, portanto, eu não vou temer a nenhum mal. A Bíblia diz em outro momento, em outro salmo, diz, ainda que a terra não floresça, a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, diz o profeta, num momento de inspiração, de um salmo que lhe vem, de um cântico que lhe vem à boca, ainda que aconteça o que for, eu vou confiar no meu Deus. É dessa forma, dessa maneira que eu quero deixar dito aqui, que a nossa confiança, ela deve estar em Deus, e esse salmo, ele nos atenta para isso, para que a gente confie no nosso Deus. Num outro momento, a palavra de Deus diz que alguns confiam nos carros. Esses carros eram carroças daquela época, eram bigas de guerra. Alguns confiam nelas, outros confiam nos cavalos, nos cavaleiros, outros confiam na força desses cavaleiros que com seus cavalos vão à guerra, com as suas bigas vão à luta. Mas nós não. Nós, o povo de Deus, nós vamos confiar, fazer menção, nós vamos proclamar, nós vamos falar, nós não vamos nos calar, que o nosso Deus é digno de toda confiança. E aconteça o que for, Ele está acima de qualquer praga. Deus está acima e eu vou depender dEle. Ele está acima de qualquer invenção de cura, de vacina. Deus está acima de qualquer pandemia. E se seja lá o que for de mal para acontecer na minha vida, só vai acontecer se o meu Deus, dono dela, permitir. Se Ele não permitir, ninguém, nem o próprio Satanás, toca uma unha na minha vida. Então eu tenho essa confiança, eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo de fantasma, eu não tenho medo da morte, eu não temo mal algum, porque o meu Deus, Ele está acima de qualquer montanha, de qualquer monte. Ele quem criou os céus e a terra. Até mesmo para tocar em Jó, quando foi tocar em Jó, Satanás vai até Deus e pede permissão. E Deus é quem permite. Pode, porque Deus sabia que iria usar aquela tentação, aquilo que Satanás estava empreendendo contra Jó, Deus sabia que iria usar para a glória. E Jó iria ficar mais agarrado nele ainda. Jó iria ficar mais atrelado em Deus depois de toda essa história, porque iria ver, o meu Deus está acima de tudo. E ele fala isso, ele fala que ele sabe que o Redentor vive. Ele fala isso, ele sabe, e ele até coloca daquela forma, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem ver. E Jó não tinha visto, de fato, a Deus. Ele tinha visto a ação poderosa de Deus sobre a doença dele. Ele tinha visto a ação poderosa de Deus sobre a riqueza dele.
que se converteu em pobreza, ele tinha visto a ação poderosa de Deus na vida dele, e ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver. Então, meus irmãos, nós devemos confiar em nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, que veio aqui também, sofreu na pele, na carne, sofreu dores, padeceu, e dessa forma ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa morte de cruz nos dá confiança que Jesus nos salva, nos apresenta a Deus como filhos queridos, herdeiros da promessa. Então, nós não devemos temer mal nenhum. É claro que o mal pode chegar, e muitas vezes ele chega mesmo. Não temos aquela ideia de que aquele que é crente, que confia em Deus, ele não fica doente, ele não é tomado, praga nenhuma chega em sua tenda, já dizemos isso. Mas o que nós confiamos, acima de qualquer coisa, confiamos no Senhor, porque a nossa vida pertence a Ele, e não tememos mal nenhum. Vamos orar. Deus, obrigado pela maravilha que é esse Salmo 121. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e pedimos que o Senhor esteja nos protegendo, nos dando a tua mão forte de proteção, em nome de Jesus Cristo. Amém.